Pilotos de F1 adoram iates e muitos possuem ou usam esses barcos frequentemente. Estou no Porto de Mônaco para explicar quais pilotos têm iates e como funciona este icônico local. Vamos começar com Max Verstappen. Ele recentemente recebeu um Mangusto Grand Sport 33 da Overmarine e o nomeou de Unleash the Lion. Seu jato privado da Salt usa as iniciais de Unleash the Lion. O iate de 33 metros possui 5 quartos e acredita-se que foi encomendado há 2 anos. Os iates começam em United States Dollars dos Estados Unidos, 12 milhões, sem personalizações, mas ele não reside no Porto de Mônaco. Ancorado em Cap d'Aille, perto de Fontviliers, onde a maioria dos pilotos de F1 reside. A manutenção de um barco como o do Max é superior a 1.200.000 por ano. Então, estou bem no meio do Porto de Mônaco, ou Port-à-Cool. Usado desde os tempos antigos, é o coração do Principado. Existem 760 vagas aqui. Na época do Grandon, essas vagas são muito concorridas. Na verdade, você precisará se inscrever na autoridade portuária pelo menos 8 meses antes da corrida de maio, e seu pedido ficará atrás de equipes da F1, pilotos e patrocinadores. O preço depende do tamanho do barco e da localização da ancoragem, mas é necessário reservar por uma semana inteira, de segunda-feira ao meio-dia, antes do fim de semana da corrida. Os lugares aqui são os mais valorizados, com vistas sensacionais conforme os carros deixam a Nouvelle Chicane rumo ao Tabac. Geralmente estão lotados de festeiros nos finais de semana. Terça-feira, antes da corrida de fim de semana, muitos suprimentos estão sendo embarcados. Vamos conferir os preços. Este barco custará cerca de $40.000 por uma semana. Os menores aqui embaixo, 17.300. Um barco grande ou navio como este custa cerca de Leclerc. Possui um Riva 66 Rebel chamado Sedici, que é 16 em italiano, seu número de corrida. Este é um iate de 66 pés, então cerca de 20 metros. Ele tem 3 quartos, velocidade máxima de 37 nós ou 68 km por hora, e esses iates são vendidos por mais de $2,5 milhões americanos. O que atrai os motoristas para os iates? Privacidade e luxo. Esses caras viajam o ano todo, então quando voltam para Mônaco, onde a maioria mora, sair para a água, longe dos paparazzi e fãs, é muito atraente. Aqueles que ganham muito em Mônaco também economizam bastante em impostos, então gastar parte desses dólares poupados em um iate não é nada demais. O bicampeão mundial Fernando Alonso tem um barco? Sim. Ele comprou um Catamaran Sunreef 60 Power Eco em 2023. Eles começam em cerca de $2,7 milhões. Este é um iate elétrico de 18 metros com painéis solares embutidos, podendo acomodar 7 pessoas em 4 cabines. Mas Fernando não mora mais em Mônaco, então eu me pergunto se esse barco agora está talvez na Suíça, talvez até no Lago Genebra. Os pilotos às vezes ficam em barcos durante o Grande Prêmio, como é o caso de Lance Stroll. Ele utilizará um barco auxiliar para transitar entre seu barco e o paddock. E alguns pilotos com apartamentos em Fontviliers pegarão um barco auxiliar no porto local e viajarão pelo mar. Aqueles que chegam pelo mar têm a viagem mais bonita quando o tempo está bom, o que acontece muitas vezes. É relaxante, rápido e eles atracarão em um dos 2 piers. Este é o pier mais popular, fica bem perto da estação de energia Red Bull. No convés superior há uma piscina onde o piloto da Red Bull, vencedor do Grande Prêmio de Mônaco, acaba caindo. Embora quando havia restrições de água aqui, eles a enchiam com bolas. Este é o outro cais na extremidade distante do paddock, preferido pelos pilotos cujas equipes têm casas motorizadas nesta área. O maior navio no porto é o MSC Explorer 2. Ele acomoda mais de 900 passageiros. Excluindo o navio de cruzeiro, este é um dos maiores barcos no porto. Este é o Super Yacht Symphony, com 100 metros de comprimento, propriedade da Louis Vuitton Moet Hennessy. Neste fim de semana, espero que muitas pessoas ricas e de alto perfil estejam neste iate, aproveitando os despojos de uma das grandes corridas da temporada de F1. Sou o oficial-chefe no Motor Yacht Division. A logística para entrar e sair do porto em Mônaco é uma operação bastante complexa. Eles precisam ancorar cada barco em uma posição específica. Se você olhar para o outro cais, verá que todos os barcos estão conectados a ele. Os barcos no meio do porto precisam enviar as linhas de fundo para o chão e também para a frente. Todos os barcos no porto também precisam descarregar o esgoto nas pequenas barcaças que circulam pela marina. No fim de semana da corrida, todos os iates no canto são puxados para frente por segurança, ficando fora da pista. Para entrar ou sair desses barcos longe do cais, é necessário usar uma escada, como Valtteri Bottas está fazendo aqui. E isso pode ser complicado, especialmente para as senhoras em seus melhores vestidos. E um carro de F1 já acabou no porto? Sim, Albert Ascari, em 1955, é possível ficar em um barco como este ancorado no cais?
Bem, na esquina onde os barcos não precisam se afastar do cais durante as sessões na pista, sim. Na verdade, eu fiquei em eu acho que em 2018. E você provavelmente paga $10.000 ou mais por uma cabine por 4 noites, se conseguir achar uma. E quais seriam os requisitos da tripulação para um desses barcos? Para um iate alugado de 50 metros durante um grande prêmio, teremos cerca de 15 tripulantes a bordo e receberemos entre 100 a 130 convidados, sendo que 12 permanecerão no iate. Mas na maioria das vezes, esses navios apenas receberão convidados durante o dia para as corridas e oferecerão pacotes de festas à noite. Mas a maioria das festas termina à meia-noite por alguns motivos, como a restrição de ruído. Em segundo lugar, com tantos hóspedes em cidades vizinhas, eles retornam de trem, mas o último parte 6 minutos antes da meia-noite. Se você não entrar nesse, o próximo só sairá às 5h20 da manhã. E se você quiser um táxi a essa hora durante o fim de semana do Grande Prêmio e em Mônaco, você pagará uma pequena fortuna. E se você está procurando por hotéis em Mônaco, que tipo de preços você pagará? Fiz uma pesquisa no Hotels.com em 29 de março e o único que apareceu foi o La Meridian Beach Plaza, pedindo pouco menos de $30.000 pelas 4 noites. A maioria das pessoas opta por morar em cidades menores e se deslocar de trem, moto ou até de bicicleta. Este lugar atrás de mim era usado para ancorar barcos, mas agora é uma plataforma corporativa com ótimas vistas para a Nouvelle Chicane. Estou caminhando ao longo da pista do Grande Prêmio. No fim de semana, as estradas são fechadas durante o dia, mas à noite elas se abrem novamente para pedestres e carros. Atrás de mim aqui está o Obsidian, e que barco magnífico é este! É quase um navio, custa $180 milhões para comprar, 20 milhões por ano para mantê-lo. Se você for convidado da McLaren neste fim de semana, provavelmente acabará neste barco, um dos maiores do Porto. Se você for convidado da equipe de F1 da Aston Martin, ficará neste barco, o F1. O navio de 50 metros acomoda 12 convidados em 6 cabines luxuosas. E no domingo à noite, eles terão recebido algumas centenas de convidados muito animados da Aston Martin neste barco. Se você tiver a oportunidade de vir a Mônaco durante o Grande Prêmio e ficar em um barco, tiro o chapéu. Estarei em um pelas próximas 5 noites. Enquanto faço isso, você pode clicar no botão de curtir. Se ainda não está inscrito, por favor, clique no botão de inscrever-se. Obrigado por assistir. E permaneça apaixonado. Cale-se, cale-se.